Programa Falando de Vinho. Um oferecimento: Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilla e Restaurante, Flá Gastronomia, Franz Alimentos. Comemore! Olá! O Falando de Vinhos está mais uma vez presente com Vitor de Freitas, sommelier, W73, nosso professor em vinhos, não é? Para falar de dois exemplares muito legais. Vamos falar da vinícola Davo, que é uma vinícola muito importante no Brasil, não é? Nós estamos aqui no Vitória Osteria e Carne, em Jundiaí, uma casa maravilhosa, e mais uma vez eu quero agradecer ao Sérgio, proprietário, ao Félix, gerente, a todo o time do Vitória Osteria, porque eles sempre recebem a gente muito bem. E a quem eu agradeço de coração pela recepção. Vitor, seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Você... Vamos fazer isso. Esses dois vinhos tem na carta do Vitória, tá? Sensacional, Daqui a pouco eu vou passar para você o preço dessas duas beldades. Estou surpreso, cara. Comece falando da vinícola Davo, que é uma vinícola relativamente nova. Não, muito nova. É como muitas coisas no Brasil. Sim. Principalmente aqui no Sudeste e principalmente no estado de São Paulo. Rapaz, mas é impressionante a velocidade com que as pessoas hoje, os produtores, conseguem fazer produtos como esse, né? Depois nós vamos contar, inclusive já premiados, no estado de São Paulo, que antes nem produzia vitivinífera. É impressionante, né? Impressionante porque São Paulo, tirando essas regiões, nem tem temperatura, chove pra caramba, não tem terroir, e a Davo consegue desenvolver vinhos de qualidade com todos esses componentes que só atrapalham do que ajudam. Mas aí que nós estamos com dois exemplares aqui, né? Então nós temos uva de São Paulo e temos uva, sabe de onde? Que ele já está plantando e já tem campo, né? Já de colheita, em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, já próximo ali da região da Mantiqueira, ou seja, então nós temos mais frecor, noites frias, né, dias quentes, então ele já consegue colher esse aqui, que a surpresa do vinho branco é falar que ele não é vinho de inverno. Esse daqui é vinho de verão, colhido em janeiro, enquanto o Shiraz é o famoso vinho de inverno. Nós vamos falar um pouco mais agora. A Davo, meu amigo, é de tirar o chapéu. Esse exemplar branco é produzido em Minas Gerais. Todos eles são produzidos em São Paulo. Agora ele já está com a bodega, vamos dizer assim, aonde ele vinifica tudo para Minas Gerais, certo? Então ele tem hoje um spa, um hotel fantástico em Ribeirão Branco, né? Onde é um programa enoturístico de primeiríssima qualidade, não fica nada a dever a qualquer vinícola do Chile, da Argentina, onde o brasileiro muito viaja para se hospedar, né? Valoriza muito. Nós vamos viajar para a Argentina, vamos viajar para o Chile, vamos me hospedar na vinícola. Aqui do lado, cara, do lado de Sorocaba, um hotel maravilhoso, uma estrutura fantástica, vinhos excelentes aqui do nosso lado, vizinho da gente, é impressionante. A Davo é impressionante também, não só a qualidade dos vinhos, mas o trabalho comercial deles é muito, muito rigoroso, ele é muito intenso, por isso que está se destacando. Agora, você falou de premiação. O branco é premiado? O branco ainda não, mas o Shiraz acabou de ser, porque a gente é meio nerd, né? Gosta de ficar sapeando, gostador de ver o que está acontecendo. E eu tenho assim, já uma certa amizade com um dos jornalistas mais conhecidos e influentes na área de vinhos, que é o Marcelo Copelo. O cara é fera. E ele promove, se não a melhor ou a maior competição de vinhos, ou análise de vinhos, ou premiação de vinhos nacionais, que é a grande prova de vinhos nacionais que ele faz no Rio de Janeiro, com milhares de amostras, com júri especializado. E esse aqui saiu empatado como o melhor Shiraz do Brasil, agora na última edição, de 2025. Esse vinho que nós vamos degustar aqui. Muito bem, mas nós vamos começar pelo branco. Vamos para a gente, né, poder acostumar nossas papilas aqui. E nós estamos falando de? Chardonnay 100%. Só que aí que entra a diferença. Esse é o Gran Reserva. E ele, o pessoal da Davo leva a sério. Por quê? Se a gente abrir a ficha técnica, gente, é legal isso. Se você não tem muita ideia do que vinho você está comprando, tem alguma dúvida, vai no Google, vai na fonte, vai na vinícola, levanta a ficha técnica e você vai ver. Esse vinho foi
não só vinificado em barrica, mas como estagiou também. E com uma mescla de barrica americana e francesa. Então ele tem, o que ele puxou da barrica, o que ele tem aqui de característica, você vai ter, com certeza, né? Um toque da barrica americana, o caramelo amanteigado, como você vai ter o toque da finesse da madeira francesa. E branco em barrica de carvalho não é tão comum, é? Não, muito pelo contrário. Normalmente não. Mas a Chardonnay, isso é uma coisa bacana para a gente falar para o pessoal. A Chardonnay é uma uva que a gente considera semi-aromática, né? Então ela recebe muita influência de como ela é vinificada. Dependendo de como você faz a vinificação da Chardonnay, ela aporta características diferentes. E ela vai muito bem em madeira. Tanto é que os grandes de Borgonha, né, que é a terra da Chardonnay, ela vai muito bem naqueles Puy, Montrachet. Esses vinhos são famosos porque tem a Chardonnay com um toque de madeira, assim como na região de Napa também, e assim por diante. Eu não conheço ainda a vinícola, mas irei em breve conhecer. Eu estou torcendo para ir também. Agora, eu sinceramente, à distância, pelo pouco conhecimento que eu tenho a impressão que para desenvolver um vinho desse naipe, com a penetração comercial, aqui tem muito investimento em tecnologia, com certeza, em pesquisa. Com certeza. Estou errado? Não, de jeito nenhum. Você imagina você fazer um grande Chardonnay, né, plantando vinhedos novos em Minas Gerais, né, e já colocando em barrica. Então você tem que ter muito aporte, não só de tecnologia, aporte financeiro, entendeu? Porque você tem que ter uma uva muito boa de qualidade para ter muita estrutura para aguentar tudo isso daí. Porque se você pega um vinho muito simples branco e coloca na madeira ou vinifica na madeira, você vai estar tomando xarope de madeira e não vai estar tomando vinho. Enquanto esse aqui não, a tendência é você ter muita fruta mesclado com a madeira e ter mais um vinho mais estruturado. Por isso que ele é um grande reserva. O pessoal realmente leva a sério. É a história do equilíbrio que todo capítulo você fala, né, Vitor? Você tem que ter a busca de todo o produto quando você conversa. Vai visitar uma vinícola, vai na feira, vai conversar com um enólogo. O que eles buscam é isso, um equilíbrio. Todo enólogo produtor que quer fazer um vinho bacana, ele quer fazer um melhor. Então, se ele dispõe de tecnologia, dispõe de um fruto bom, a tendência é realmente você tomar um grande vinho. Mas aí não é toda a safra, não é todo lugar, não é todo mundo que consegue fazer. Por isso que é uma partilha limitada. Sabe quantas garrafas só foram produzidas? Do branco? Vinho aqui, do branco? 6.500 garrafas apenas. Que loucura, isso é quase nada. Quase nada. Para quem produz vinho, isso é quase nada. Eu só estou ficando aqui com água na boca de vontade de experimentar, de degustar esse vinho. Você que comanda. Se você quiser, a gente vai agora para a degustação. Faça às vezes. Eu também estou muito curioso, porque a hora que você falou que a gente ia degustar vinhos da Davo e que faz parte da carta aqui do Félix, do Vitória, eu fiquei impressionado. Eu falei, puxa vida, como é legal a gente saber que existe uma casa que valoriza o vinho nacional e de um produtor aqui de São Paulo, que não é tão famoso assim ainda no cenário, mas que a gente sabe que produz vinho de excelente qualidade. Nossa, você vê, ó. Olha que qualidade, limpidez, que brilho que tem esse vinho branco aqui. Você não precisa nem sacudir a minha taça para já vir aroma aqui, né? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Aí quando eu comentei ontem, por que você sacode, né? E outra, se você tem algum problema, não tem muita prática, apoia na mesa. Ó, sacode aqui assim, ó. Tá vendo? Tranquilo. Não vai derramar, não vai cair para fora. Olha o aroma disso. Isso aqui tem uma baunilha, pêssego. Isso que eu ia falar. Damasco. Damasco. Tá vendo? Tem um damasco todo aqui presente. Isso tem é um vinho... abacaxi. Tem um abacaxi também. Nossa, esse vinho aqui é... Isso aqui vai com praticamente... Eu tomo vinho branco, Vitor, com qualquer tipo de acompanhamento. Eu não tenho esse papo, vinho branco é só com carne branca. Não, eu tomo vinho branco também com carne vermelha. Tá errado, Vitor? Não, isso é uma questão de gosto, pessoal. O vinho tendo estrutura, né, para aguentar e compatibilizar bem com uma comida. Por exemplo, eu gostaria muito de comer isso aqui com um lombo de porco ou um frango, né, com um pouco mais de condimento. Por quê? Um toque de laranja aqui, de molho, um frango com provolone no molho de laranja. Né? Eu acho que ia cair aqui super bem, porque você tem um toque do lácteo, né, combinando com provolone, esse cítrico, porque esse vinho aqui tem de todo um pouco, percebeu? Ele tem um cítrico, ele tem floral, ele tem fruta e tem um toque da madeira, que nem de perto está
passando aqui da fruta, tá? Muito bem colocado, como a gente chama, né? E você coloca a todo momento, né? O vinho, ele tem que equilibrar, por isso que chama harmonização com o prato. Exato. Nenhum pode sobressair ao outro, eles têm que se completar. Uma vez eu tive uma aula com um grande professor, né? Ele comentou na aula de harmonização, ele falou assim, a grande harmonização é quando você toma o vinho, você come o prato, ambos são excelentes, mas os dois juntos fica ainda melhor, transcende. Aí eu falei, esse que a gente tem que procurar, entendeu? E esse vinho aqui, ele vai muito bem, porque ele tem de tudo um pouco, cara, sensacional. Não, e tem manteiga aqui do carvalho, tá muito gostoso, agradável de tomar. Esse aí tudo bem, você pode até pensar em harmonizar com alguma coisa, você pode beber sozinho, tranquilamente, só curtindo o vinho, é um belíssimo produto. A Davo está de parabéns, assim como o Vitório, o Félix, de ter colocado esse vinho na carta. A escolha é muito importante, você precisa pesquisar, você precisa fazer um trabalho no mercado, e isso o Vitória Osteria e Carne tem. Muito bom. O Sérgio Félix tem um cuidado muito grande para, primeiro, conhecer o produtor, né? Conhecer a vinícola, porque você precisa ter parceiros de credibilidade, é o caso da Davo. Trabalho seríssimo. E de qualidade, né? Olha, sério mesmo, é assim, a gente vai em muitos restaurantes, muitas feiras, a gente degusta muito vinho nesse dia a dia. Surpreendente ter um vinho da Davo nesse padrão na carta. Cara, de parabéns mesmo, de verdade. Muito bom. Muito bem, vamos dar um tempinho aqui nessa degustação maravilhosa da Davo. E na sequência, depois dos rápidos intervalos comerciais ou do intervalo comercial, nós vamos falar dessa... Isso aqui é medalhado. Isso aí é de verdade. Isso aqui é outro patamar. E a gente fala na sequência só para você. De volta com Falando de Vinhos, aqui no Vitória Osteria e Carne, em Jundiaí. Essa casa maravilhosa que sempre nos recepciona. Continuamos aqui falando dos vinhos da Davo, que é uma empresa familiar, é uma empresa estruturada, nova é verdade, mas produzindo vinhos de alta qualidade. Eu estou aqui, nesse segundo bloco, com o cardápio do Vitória Osteria, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Mas agora é a hora de você falar do Chyrah. Então, rapaz, esse Chyrah... Premiado e medalhado. Ele acabou de ganhar um prêmio super importante, porque ele não é assim, uma competição simples, né? Ele estava competindo, ou seja, estava se comparando com grandes Chyrahs hoje nacionais, obviamente, né? Que é uma prova de vinhos brasileiros, mas com milhares de amostras, não foi uma ou duas apenas, não. E saber que a Davo, que é daqui de próximo da gente, de Sorocaba, né? Saiu com um produto desse foi até surpreendente. Ribeirão Branco, né? Ribeirão Branco. Do ladinho de Sorocaba. É bem perto, né? E saber que toda essa estrutura... E outra, fiquei surpreso, já falei isso no bloco anterior, de saber que faz parte da carta aqui. É muito legal ver que nós temos um vinho premiado, um Chyrah nosso nacional, fazendo parte de uma carta bacana. Ô Vitor, para quem não conhece, não teve ainda a curiosidade de acompanhar um concurso desse, né? Quando os vinhos são premiados, medalhados, como é que funciona? Existem dois tipos, né? É por uva primeiro? Não, por categoria. Categoria. São categorias, Tem tinto prêmio. Nessa daí, que é grande, se não a maior prova de vinhos nacionais, prova mesmo, de vinhos prontos, né? Porque nós temos uma super importante lá e que você gosta de ir, vale a pena o pessoal que gosta de vinho se programar para um dia e invento na prova dos vinhos que ainda vão ser lançados. Esse é muito bacana, tá? Que é a avaliação da safra nacional. Esse é um evento fantástico, quem já teve a oportunidade de ir, todo ano a gente vai pela SBSom, é um programaço. Só que são vinhos que vão ser lançados no mercado. Essa daqui não, é vinhos que estão disponíveis, isso que é bacana. Não é aquela coisa que você fala, eu tomei um vinho fantástico, mas não sei nem onde eu comprar. Não, todos os vinhos que foram avaliados nessa prova de vinhos nacionais... Já estão no mercado. Estão no mercado e você pode comprar, isso é bacana. E segundo é que é o seguinte, esse é sério. Porque eu conheço o jornalista que organiza e sei dos jurados também. Tá? Então esse é sério. É tudo às cegas, cara. O cara não sabe o que ele está degustando.
Então não tem aquela coisa, que o rótulo X, Y, Z, não. Esse é as cegas. O cara te põe lá e fala, você vai avaliar dentro dessa categoria aqui e começa a dar pontuação. E como é que é formado o júri para avaliação? Aí eles convidam gente que realmente tem experiência nessa área, né? Já participou, Vitor? Já participei, mas assim, não desses grandes concursos de vinhos nacionais, sabe? Porque eles pensam, inclusive, jurados internacionais. Vem gente de fora, Master of Wine e tal. Eu já fiz muita prova de cata para loja, para mercado, porque você tem que avaliar se o vinho ele é moderado, se é um vinho intenso, se é um vinho encorpado, né? Então você degusta muita coisa e tal, mas isso aí é uma coisa mais simples. Essas provas não. Então o cara traz grande sommelier, pesquisador, vai muito pessoal que está acostumado a provar para saber se o vinho está pronto para ir para o mercado, né? Então você tem um jurado, quando você tem um corpo de jurado sério, você tem uma organização séria, que realmente é as cegas, que não está ali para fazer merchan, publicidade, não é disso que o cara vai fazer, não. E depois, se o vinho sair premiado, pode até ser que ele venda melhor o espaço publicitário na revista, na publicação. Mas eu acho muito bacana essa competição, porque eu conheço as pessoas envolvidas, né? Então, realmente, vale a pena. Se você for buscar, né, vinhos que ganharam prêmios, procure saber como é que é feita a avaliação desses vinhos. Quando é sério, vale a pena. Esse vinho da Davo, uva Shiraz, não é? É uma premiação que recebeu recentemente, séria. Por isso que eu fiz questão de perguntar para o Vitor como funciona essa avaliação. Fale um pouquinho, Vitor, por gentileza, dessa uva no Brasil, a Shiraz. Shiraz no Brasil, ela já estava começando, né, a engatinhar, estava começando a ver que estava indo bem, porque ela é uma uva bastante bem adaptada ao calor. Então, aonde você tem Shiraz bacana no mundo? Né? Na África do Sul, na região mais quente, na Austrália, você tem Shiraz muito legal, né? E você tem aqui no Brasil, ela está indo muitíssimo bem na nossa região. Então, hoje, a uva que tem mais destaque na região sudeste, São Paulo, Minas, como a gente falou, de São Gonçalo de Sapucaí, ali Maria da Fé, aquela parte da Mantiqueira, está indo muito bem, a Shiraz está se saindo muito bem. Agora, o que me surpreendeu foi essa região próxima da gente de Pinhal. Pinhal, Jacutinga e Andradas estão fazendo uns Shiraz espetaculares, cara, inacreditável. Você coloca as regiões, porque isso tem tudo a ver com o terroir, que é o solo, né? As precipitações, chuva ou não, né? Temperaturas, que é frio ou muito quente ou moderado. Então tudo isso interfere na vinificação. Vai interferir no fruto, depois na vinificação, porque assim, eu já falei várias vezes aqui, você tem que ter matéria-prima, cara, entendeu? Então, se você tem o que eles estão fazendo aqui na colheita de inverno, por isso que eu falei que essa é a diferença, esse é verão, colhido em janeiro, e esse aqui é colhido em agosto. Então, esse é a colheita de inverno mesmo, a famosa dupla poda, nós já tocamos nesse assunto, né? Eles inverteram o ciclo da videira e colheram esse aqui em agosto. Então, por que em agosto? Dias quentes, como nós estamos agora, né, no outono, já chegando no inverno, a noite é fria e seco, não chove. Então você tem condição de ter uma fruta muito legal, muito bem amadurecida. Ô Vitor, eu estou aqui com o cardápio do Vitória Osteria e começar o sofrimento agora. Esse vinho, essa uva, ela acompanha bem o quê? Estive lendo aí, cara. Eu tive 2 pratos que eu curti muito. Um é o risoto com trufas negras e mignon, não é? Tem filé mignon com risoto de trufas negras. Então, eu já... Aqui no Vitória Osteria. Já aqui. Muito bem. Só que você depois me mostrou um outro que deve ser coisa de louco. Lombo de cordeiro. Então, imagina. Cordeiro já é bom, o lombo já é melhor ainda. Com um Shiraz desse, meu amigo, aí é de tirar o chapéu, né? Esse aqui é sofisticado demais. Você acha? É com molho de hortelã. Enfim, esse lombo de cordeiro aqui no Vitória é sensacional e tem tudo a ver com Shiraz. Tem. O Shiraz, normalmente, e esse aqui com certeza, né? Mesmo que eu não tenha passado em madeira, esse daqui é só passagem em inox, a Shiraz já é uma uva mais tânica, mais encorpada, mais escura de cor, né? Já tem mais matéria corante, então ela já é uma uva que não vai dar um vinho simplesinho, tá? Então já teve que esperar. E como é um vinho premiado e produzido aqui no colheita de inverno, a expectativa realmente minha é de que seja um vinho excelente para acompanhar um prato desse aí. Eu fiquei impressionado com a comparação que o amigo fez com
principais regiões do mundo e você comparou com o Chirá brasileiro. Rapaz, que legal. Eu tive a oportunidade, foi agora há pouco tempo, eu percorri várias vinícolas de Jacutinga, Andradas e Pinhal. Tudo nosso aqui. E acompanho esse meu amigo que produz aqui em Indaiatuba. Eu fiquei muito surpreso, eu posso falar aqui, porque a gente não ganha nem perde nada disso, a gente está aqui para informar o pessoal. Eu tomei um Chirá de um produtor chamado Terra Nossa, né, de um ex-enólogo da Águas Pares chamado Christian Sepúlveda. Eu tomei um Chirá, assim, se não tão bom, mas tão bom quanto os melhores de Côte du Rhône que eu tomei. Que loucura. Porque ele tem um toque da Viognier. Essa é a receita clássica do vinho do Rhône, de Chirá, tem um toque de uma uva branca chamada Viognier. Então, ele estava fantástico, cara, estava muito bom. Espero que esse seja tão bom quanto. Vamos para a degustação? Vamos lá? Vamos lá. Estou muito Faça curioso. Às vezes, por favor, que é muito importante. Olha a cor desse vinho. Isso que eu ia falar. Dá uma olhada já na cor de cara dessa Chirá aqui. Olha a cor desse vinho. E eu achei que ela teria uma coloração intensa, ela é média mais. Ela é média mais, mas assim, é que a gente também, né, não coloca uma quantidade muito grande na taça, a gente está com uma iluminação perfeita aqui. Mas ela tem toda a característica de ser um vinho ainda não tão evoluído, para que o pessoal não sabe, quando o vinho tinto começa a envelhecer muito, ele vai mudando de cor. Sim. Ele vai se tornando mais castanho, né? Vai tendo um halo aquoso aqui maior. Esse ainda é um vinho jovem, tá certo? Mas já é uma safra já de 2022 ou 2021, se eu não me engano. Muito bem. Nossa, olha que... É isso que eu falo. Nós estamos produzindo Chirás de alta qualidade, cara. Infelizmente, o brasileiro ainda fala, mas eu tomar um Chirá, quer partir para o Chile, quer partir para outros lugares, mas nós estamos fazendo aqui no Sudeste um Chirá maravilhoso, cara. Olha o nariz desse vinho aqui. Fantástico. Olha, muito bom, cara. Para mim aqui tem de cara aqui, além da mescla da fruta vermelha com a fruta negra, alguma coisa que eles são muito característicos do Sudeste. Esse confitado, essa coisa madura, esse toque de bolo inglês, sabe? Daquele cake. Delícia. Isso aqui tem muito aqui. Vamos na boca? Nossa, não é à toa que ele recebeu 93 pontos. Olha a acidez desse vinho. Dá uma olhada nisso. Olha, estou salivando aqui, ó. Agora outra coisa já mais bacana. de 5 segundos. Você sabe o que eu acho bacana no vinho tinto desse? Tem um assim, amanteigado encorpado? aqui, apesar de não ter... Isso aqui tem Passagem malolática, madeira? não? Não sei. Eu tenho que olhar na ficha técnica. Porque não tem carvalho. Não tem carvalho, mas eu acho que ele não deve ter feito uma malolática muito forte, não. Porque tem uma acidez fantástica. Sim, mas tem aqui uma manteiga, não tem? Ou não? Um pouco. Eu não sinto assim, eu sinto mais um toque do tostado, né? Sim. Parece que tem, mas ele não tem madeira. Mas por quê? Porque você viu a produção por pé? É muito baixa. Então o pessoal, o que ele faz? Você me falou 2 quilos por pé? Então o que você tem isso aqui? O que é 2 quilos por pé? Você tem praticamente nada de produção por pé. Então não é uma grande. Então ele concentra. Então a uva aqui tem muita concentração. Por isso que você não passou em madeira, mas você parece que passou. Entendeu? E outra, você sabe o que é fantástico num vinho desse? Procura sentir a granulação do tanino. Obviamente você está diante de um Chirá, de um vinho tinto encorpado, você tem tanino. Mas olha como ele é fino. Ele não agride a sua mucosa. Absolutamente. Entendeu? Tem tanino e é gostoso para você poder acompanhar um prato como esse que a gente está falando. Tem a presença do álcool também. Sim, deve ter aquele equilíbrio que você fala a todo momento, né, Vitor? Só que é um equilíbrio acima. Quando a gente tomou HMS, você está lembrado do programa anterior? Sim. Né? Ele tem tanino, tem corpo, mas assim, alguma coisa bem mais tranquila, né? Não pegava tanto. Agora, esse não, já é mais encorpado. Só que a granulação que a gente fala, a qualidade do tanino, é que é fantástica nisso aqui. Isso é que é bacana. Parabéns à Vinícola Davo pelo trabalho de Sem enologia aqui, Isso aqui é só um exemplo de todo o trabalho enológico que eles fazem. Sem dúvida. Parabéns, tem estrutura, tem justiça no preço, tem equilíbrio. Aqui existe um trabalho muito bem feito, por isso que a gente degustou aqui, entre outros que a gente já degustou, uma grande qualidade. Vitor, quero te agradecer mais uma vez. Isso, é um prazer. Muito obrigado. Nada. E até a próxima. Se Deus quiser, convido sempre. Eu quero que você entre lá no nosso Instagram, por favor, nos ajude a divulgar um pouco mais desse programa, falando de vinho. Ali no Instagram, coloque sua sugestão, sua dica, sua curtida, se for possível. E a gente agradece muito a sua paciência, a sua parceria e a sua participação.
Muito obrigado. Aqui direto do Vitória Osteria e Carne, o Falando de Vinho, sou eu, mais o Vitor de Freitas, agradece sempre o seu carinho. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilla e Restaurante, Flá Gastronomia, Franz Alimentos. Comemore!